Boa tarde a todos vocês. Queria agradecer a Prazeres pelo convite, de compartilhar um pouco dessa história. Várias coisas que a gente vai compartilhar hoje, né? Basicamente, a gente vai falar do o poder transformador da cozinha, né? Qual a importância que ele tem para transformar, né? Fico muito feliz que eu vejo vários amigos, Manu está aqui, várias pessoas queridas aqui, com trabalhos maravilhosos. E a gente vai ter degustação na aula, tá? De prato salgado. Vocês vão degustar Maria Isabel, tá? Que não fazia sentido não degustar Maria Isabel. É que, além do festival, é um prato típico que dá nome a um festival, mas eu não vou contar agora. Vocês vão degustar também chocolate. Alguém quer comer chocolate hoje? Depois do almoço? Não? Eu achei muito bonito o nome do congresso, né? Porque eu acredito que a gente só consegue fortalecer a gastronomia brasileira, que é um trabalho que, enquanto o Brasil Agosto, enquanto Ana Luísa pesquisadora, tenho feito há 12 anos, se a gente compartilhar, né? Eu fui buscar algumas palavras que a gente fala no dicionário e vieram umas definições bonitas, né? Compartilhar. Arcar juntamente, fazer parte em. Então, todos que estão aqui, a gente está fazendo parte da construção e fortalecimento da nossa gastronomia, né? E aí eu acho que o mais bonito que eu achei foi arcar juntamente. Quando arca juntamente, você não só faz parte, você é responsável pela direção que isso está tomando. Né? Então, acho que esse é o chamado da palestra de hoje, para a gente arcar juntamente com essa responsabilidade, né, da gastronomia, do fortalecimento da gastronomia brasileira, que passa por tabus alimentares, né? Quando eu abri o restaurante há 10 anos atrás, né, gente? Cozinha de alta gastronomia, não tinha carne de porco nos seus restaurantes, né? Hoje a gente tem restaurante como a Casa do Porco, que é voltada só para o porco, né? Isso é 10 anos atrás, o Brasil Agosto faz 10 anos agora, né? Agora no final do ano. A gente não servia peixe de rio, né? Nos restaurantes. Né? Hoje, todo restaurante de destaque nacional tenha os nossos peixes de rio, né, privilegiados. Que dirá o coitado do bode, né, que quando tinha era chamado de cabrito, né, e o peixe de rio quando tinha era chamado de São Peter e não de tilápia. Não é verdade? Né? Então, tabus alimentares. Volta um pouquinho, Vini. Eu acho que todo o trabalho dos produtores, que eu acho que vale um alerta muito grande, que eu acho que a valorização dos nossos produtos e a utilização desses produtos aumentaram, mas a gente tem uma questão muito séria que a gente precisa unir mão para juntos conseguir resolver essa problemática, que é a sucessão, né? A cadeia sucessória dos produtores. A segunda geração, em sua grande maioria das vezes, não está junto, né, com o pai ou com o avô. Né? Então, se a gente não fizer uma coisa agora, num espaço de 5 a 8 anos, a gente vai faltar muito produto. Já falta naturalmente, mas a gente tem que pensar na cadeira sucessória. Né? Sustentabilidade, né, comida brasileira, enfim. E a identidade cultural, né? O que é alimento? O que um grupo de pessoas reconhece como alimento, né? E a gente tem que parar de reconhecer os alimentos de fora e conhecer mais os alimentos de fora do que os alimentos que são nossos, né? Se você sai do ramo da gastronomia, né? Eu sou formada em administração de empresas antes de ser cozinheira. Se perguntar para minhas amigas ali, no grupinho,
enumerar pratos da cozinha brasileira, enumerar pratos da comida árabe, enumerar pratos da comida italiana e francesa, qual que é o ranking que vai ficar brasileira? Hein? Último, né? Então, expandir isso, que é o trabalho de todos nós, mas de mobilizar isso para algo maior, né? Então, podemos passar, Vini? Né, a gente tem um impacto de social do nosso trabalho, cultural, né? E emocional, né? Porque a comida alimenta também a alma, né? Por isso é importante, agora que a gente tem um fortalecimento dessa cozinha, né, a gente comece a fortalecer os alicerces, né, e entender toda a cadeia, e se envolver com toda a cadeia. Um pouquinho do que eu falei no ano passado no Tendências, que é qual o papel do chefe nessa nova cadeia, nesse fortalecimento da cozinha brasileira, né? O que é o papel de realmente compartilhar enquanto nós e o que a gente pode fazer. Aí eu trouxe alguns exemplos do que a gente tem feito para compartilhar isso, né? Então, um pouquinho da importância eu já falei, né? Então, os ramos de atuações, né, que nesses 10 anos a gente pôde estar, que a gente, na educação, livros, programa de TV, desenvolvimento sociocultural, desenvolvimento dos produtos, nos congressos, e todo o alicerce do meu trabalho, e é o que eu vou cada vez focar mais, de tempo, tá? De transpiração, é na pesquisa, que é todo o alicerce, que foi, inclusive, o tema da colmeia de hoje, de manhã, né? Então, na parte de pesquisa, tem 12 anos de trabalhos gerados, que já deram origem a 3 livros, né? E mais de 50 cardápios temáticos dentro do próprio restaurante, né? Depois da viagem que eu fiquei 1 ano pelo Brasil afora, foram quase 50 expedições. Eu emendei um pouco, exagerei um pouquinho, por isso fiquei 30 dias de cama, porque eu emendei uma na outra. Fui de Livramento para o Piauí, do Piauí para o Ceará, e assim foi-se nesse período. Na educação, eu acho que está indo para o 4º ano, né, a pós-graduação em cozinha brasileira pelo Senac, né, que era muito importante a cozinha brasileira transcender a mesa dos restaurantes e entrar como objeto de atenção nas academias, né? Hoje, você pega um curso de gastronomia, a gente tem poucas horas ainda destinadas à cozinha brasileira, não é verdade? Né? Então, a gente começou pela pós, que é só de cozinha brasileira, para depois expandir para os outros cursos. Então, é importante que a gente exija que as universidades tenham mais tempo dedicado à cozinha brasileira. Porque aí não é normal as pessoas conhecerem mais os outros produtos do que conhecer o produto de fora, né? Porque tem 1000 horas de cozinha internacional e 80 horas de cozinha brasileira. Mais ou menos essa é a média, né, do nosso cenário. Bom, o primeiro livro foi o Brasil Agosto. O Cardápios do Brasil é esse aqui que eu trouxe para vocês sortear. Quem quer? Trouxe para sortear o livro. O Misture Agosto, que é o glossário dos ingredientes brasileiros, está aqui, ainda não está impresso, que é um vale-livro, tá? Que eu tenho um compromisso nos próximos 10 anos, vai ser 1 livro por ano, que eu quero deixar meu legados em livro, né? Programa de TV, teve o Fominha e agora eu continuo, né? Vai continuar os programas. Bom, agora a gente entra no que acabou sendo o objeto da aula, né? Que é o Festival Maria Isabel, que um festival, assim como a importância, o Mesa Tendências, todos os festivais que tem no Brasil, eles têm que entender que eles mexem com desenvolvimento sociocultural
daquele lugar que está mexendo, né? Então, tem que ter muita responsabilidade na construção de um festival, né? E a gente vai entrar especificamente, depois eu volto nos outros. Vamos falar um pouquinho de produtos da linha de chocolates que eu desenvolvi, que vocês vão ganhar. Vão ganhar sorteado. Tem 3 aqui para vocês, tá? Eu, de fato, acredito que as coisas devem ser construídas de forma compartilhada, né? Cada pessoa tem um entendimento do alimento, um entendimento de uma região, e a troca de experiência faz com que um projeto nasça muito mais bonito e muito mais profundo. Quando convidada para o Festival Maria Isabel, na verdade, o festival, me chamaram para fazer um festival do Sebrae, no Piauí, que é um estado que eu amo, assim. Já fui muitas vezes para o Piauí. Me chamaram para fazer um festival, e quando eu cheguei, isso foi em julho, eu falei para eles, era meio que um roteiro de restaurante, né? Eu falei, e chamava Sabores e Saberes do Piauí, né? E aí a gente falou, o nome do festival tem que ser uma coisa que representa regionalmente aquele lugar. Então, Maria Isabel, a gente já vou passar a palavra para a Flavinha, que vai contar o que significa Maria Isabel, mas representa um dos clássicos pratos do Piauí, que vocês vão ter a oportunidade de degustar, tá? Tem várias formas de se fazer o Maria Isabel, igual o baião de dois, cada um tem a sua receita, né? Os clássicos, cada um tem a sua receita. E eu falei, olha, se é para eu ser curadora, eu só acredito num festival que amplie os horizontes dos restaurantes e passe pelas universidades, passe pelos produtores, passe pela pesquisa e também inclua os gastrônomos e a população. Então, a gente fez um festival em que todas essas áreas estavam impactadas, e ele começou a partir da onde eu sempre começo nos meus trabalhos, que é através de uma pesquisa compartilhada, em que eu, Neca, Flavinha, Fábio e Mônica Rangel, a gente foi a gente foi ter uma experiência no Piauí e conhecer um pouco dos produtos para depois começar a estruturar o festival, tá? E aí eu queria ter muito para a gente saber o que é experiência e o que é visitação. Tem muita gente fazendo visitação e dizendo que está fazendo pesquisa, tá? E aí eu fui buscar no dicionário a definição de experiência e visitação, tá? Para a gente realmente compartilhar e fazer parte, a gente tem que fazer uma experiência, não uma visitação. Visitação. Ato ou efeito de visitar. Ação ou efeito de viajar, basicamente com entretenimento, eventualmente com outras afinidades. Tá vendo? Eventualmente se pesquisa, né? Experiência, né? Ato ou efeito de experimentar. Qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Tá? Forma de conhecimento abrangente, não organizado, de sabedoria adquirida de maneira espontânea durante a vida, né? Então, abrange muito mais do que uma visitação, né? Então, a gente começa falando do festival, né, a partir da nossa experiência que a gente trouxe para compartilhar o que a gente fez no Piauí, tá? Flavinha, tem a palavra. Aninha, eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu queria falar da sua generosidade, né, que é compartilhar isso com a gente, né, selecionar pessoas para a gente poder... Eu vou vir para cá porque eu tenho 1,50 m e pouquinho, né? E daqui a pouco eu estou ali praticamente atrás. Ali, enquanto você vai cozinhar, a gente vai ficar aqui te atrapalhando. Já, né? Senão não vai dar tempo. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Então, o Fábio vai cuidar do Maria Isabel, a gente vai contar um pouquinho da história. E isso que eu estava falando da generosidade, porque eu só acredito em cozinheiro generoso, né? Eu acho que assim, a gente trabalha com gente, né? A gente estava até conversando isso lá no Colmeia, que as pessoas estão falando assim, eu vou fazer um
curso de cozinha, né? Eu quero aprender a fazer pratos e tal. E a gente falou assim, você não vai só cozinhar, você vai alimentar. E alimentar é uma coisa muito séria, né? Junto dessa palavra vem milhões de coisas, né? Desde nutrir, né? Desde que nutrientes a gente vai estar ali misturando, né? A memória, a antropologia, tudo vem ali misturado numa coisa só, né? E essa experiência que a Aninha proporcionou para a gente, para mim foi incrível, porque o estado do Piauí era só um celeiro de cozinheiros. Eu tive vários cozinheiros do Piauí, né, que trabalhei, vários incríveis, conheci vários outros, o Lohan até sempre fala, né, que tem alguma coisa diferente ali entre o Piauí e o Ceará, que tanto cozinheiro bom, né, vem de lá. E então fomos para lá e eu fui conhecer o estado que, por incrível que pareça, apesar de já ter rodado tanto o Brasil, eu não conhecia. E foi uma surpresa, né, a gente rodou nesses dias, né, de norte a sul, leste a oeste, ali pelo Piauí, experimentando, né, realmente ali a experiência, a gente, né, voltou com alguns quilos a mais na bagagem, além de uma cesta enorme que a Neca que a com Neca quilinhos trouxe. a mais, né, Nequinha? A Neca trouxe apenas uma nave, assim, de Sim, ingredientes, que ela quase pirou lá. Então, eu acho que é essa coisa que a gente, né, que cada um, né, que vai para algum lugar e que traz para dentro da sua cozinha, né, compartilha depois, né, todas as farinhas que a gente trouxe, carne de sol, a cajuína, né, que a gente não... Que está até na foto aí para vocês verem. Num mundo tão absurdo que a gente vive, onde as crianças consomem tanta coisa errada, né, a gente tem um produto incrível, 100% natural, sem nenhum conservante, né? Acho que assim, a cajuína foi um amor ali, principalmente a do Piauí, porque ela é menos doce. Quem já experimentou cajuína? Ó, Ai, que bastante bom, gente. muita gente já experimentou. Né? Então, assim, são coisas que a gente, né, tem que substituir e botar um produto nosso, ao invés de ir lá botar uma coisa, né, de outros lugares e que não tem nutriente nenhum, a gente fica aí perdendo tempo. Né? Então, dali, a gente volta também, né, depois dessa experiência, depois de trocar tanta coisa, de conhecer os cozinheiros, de frequentar os restaurantes, de ir lá na produção, né, meter o pé na lama mesmo, né, lá no mangue. Né, a gente botou lá, né, teve esse momento. Vai passar aí, tá, gente? Teve no o momento manguezal, mangue, né? O momento dos doces, né? Fomos lá conhecer, ver uma produção incrível de doces, né? Então provamos queijo coalho, também com uma produção super bacana. Foram as pimentas, também um projeto super bacana de hortas urbanas. Enfim, foi uma troca fantástica. E aí trazer isso para a nossa cozinha e começar, né, a ver o que isso vai mexer com a gente. Uma das coisas também bem bacanas que a gente viu, que para mim foi que mexeu muito comigo, foi o óleo de babaçu, que para mim, e olha que a cozinheira já há alguns anos, era basicamente ingrediente que ia para hidratante, que eu sempre gosto de ler as coisas, acho que já é um vício de ler rótulo. E eu descobri ali um sabor incrível que empresta tanto para doce quanto aqui para o próprio arroz, a gente pode finalizar. E a gente... Vocês estão vendo esse cheiro defumado que está subindo, começando a subir? É o babaçu. Nossa, um óleo extraído do coco babaçu, né? E tem como ele primeiro vai na chapa, ele fica com esse sabor tostado, porque aí depois ele é pilado e extraído. Então ele tem esse saborzinho que começa a subir aí, ó, o cheiro. O Fábio já está usando. Ele já está fazendo no próprio Tem um pouquinho aqui, se quiser passar para eles verem, não vai ele tá mais Será durinho, que dá? mas dá para sentir um pouquinho. Dá. Dificilmente, isso é uma coisa interessante, vocês vão achar, né, Túlio? No Piauí, vocês vão achar nessa consistência o babaçu, tá? Porque lá é muito fresquinho, né? Deve ter mais ou menos em 38, 40 graus. Então, é sempre líquido, tá? Então, é o mesmo óleo, tá? Se vocês quiserem passar. Então, esse a gente conheceu lá a senhora Francisca, que vai aparecer aqui numa das fotos, né? Que é uma senhora que no mercado de Mafuá, onde a gente foi uma das nossas visitas, ela trabalha ali há 40 anos, sempre naquele local, já mudou e tudo, cuidando desse óleo de babaçu, e infelizmente ninguém mais da família dela vai cuidar. Então isso é uma das coisas que assim, faz o nosso coração partir, e que a gente tem que parar para pensar
qual é a ação, o que a gente vai fazer para esse jogo mudar. Né? Se a gente for para o interior, por exemplo, do meu estado, interior do meu estado, eu diria, não posso dizer 100%, mas quase 100% da agricultura familiar vai parar numa geração. Porque o próprio pai e avô não quer ver o seu filho, o seu neto, seguindo numa vida mais ou menos miserável do jeito que é. Né? Então, assim, apesar de terem vários projetos, né, da merenda escolar, já ter aí uma lei, né, que 70% da merenda escolar deve vir da agricultura familiar, mesmo com isso tudo, a gente ainda tem... Né... A gente ficou super feliz que na hora de compartilhar com o público, que foi o evento em si, tem uma universidade que adotou o babaçu e ele está já extraindo a frio, né? Então, a gente vai conseguir ter, mesmo a dona Francisca não conseguindo atender, a universidade já adotou esse projeto e, estadualmente, já está virando um dos ícones do estado, além do caju, e que é muito conhecido o caju e seus subprodutos, né? Vocês sabiam que a cajuína não tem aditivo nenhum químico? É o suco do caju pasteurizado, né? A Flavinha pode explicar, mas chega ao caju. Por que o cajuína do Piauí é melhor que, por exemplo, de outros lugares? Porque na época da recolha da safra, assim como é o azeite, que a Flavinha pode ajudar a gente, que é assim, quando você recolhe o caju, ele é processado diretamente. Ele não fica numa câmara de refrigeração igual outros lugares de outros estados brasileiros. Então, chega o caju, ele já é imediatamente processado, o que faz com que ele não oxida. Então, aí ele é processado, extrai o caldo, se separa as fibras, aí, sem fibra, aquilo é engarrafado e pasteurizado, cozido, por isso que fica a cor do suco, né? Vai para essa cor... alaranjada. Assim, alaranjada, tá? Então, quer dizer, o que a Aninha está falando, quer dizer, a gente proteger, né, no caso do Piauí, proteger as suas riquezas, né, a cajuína do Piauí já é um IDG, a gente já tem uma identificação geográfica dele, já está aí como o produto, e agora a gente espera que o mesmo aconteça com o babaçu. Né? Quando a gente foi lá ver a propriedade, o jeito que é extraído artesanalmente, né, é feito da mesma forma como é feito há tantos anos, né, e o produto que dá, e que muita gente nem sentiu ainda, né, e o que pode, imagina, dar isso na mão de grandes cozinheiros que a gente tem aqui, o que pode se transformar e o que pode gerar de renda para essas famílias que estão ali já desistindo desse produto, que graças a Deus tem projetos que estão conservando. Né? Então, o babaçu, ele tem uma identidade... Esse é o babaçu, tá vendo? Ele está extraindo o coco babaçu. Tá? Geralmente não são homens, geralmente isso é um trabalho de mulheres, porque o trabalho pesado, gente, desculpa, né? Quem faz são as mulheres, né? Nesse caso. Né? Então, as mulheres é que ficam lá, quebrando. Esse daí, ele estava ali, fez para a gente uma demonstração na hora, mas geralmente são as mulheres que fazem isso. E são comunidades que poderiam estar se beneficiando, não só para fazer creme, né, mas botando sabor à mesa, né, desse produto deles ícone. Depois que a gente trouxe, né, a gente veio com vários, né, óleos de babaçu na mala, a gente desenvolveu uma sobremesa, né, para depois da nossa sobremesa, que eu fiz a sobremesa para o menu que a Ana vai falar depois, o Fábio, não sei quem vai falar, né? Eu resolvi, falei assim, não, vamos fazer várias coisas com o óleo de babaçu. Então, eu peguei uma receita bem tradicional, uma bavaroise, bem caretinha, peguei a noizinha, o coco babaçu, fiz o leite, que graças à Neca eu não botei leite, eu botei água e fiz um leite de verdade, né, sem lactose, né, fiz o leite de babaçu e transformei isso numa bavaroise, né, óbvio, tem que ter um pouquinho de creme, porque afinal de contas minha formação é francesa, né, então botei um pouquinho do creme e dei uma boa derramada do óleo de babaçu para trazer esse tostado, que para mim é uma das coisas mais interessantes que esse produto tem, que é um tostadinho incrível. Né? E aí, junto com ele, eu trouxe outras coisas, né? Fiz a bavaroise, aí o óleo me serviu também para grelhar
o abacaxi, que um dos melhores abacaxis que eu provei, foram de lá, quando a gente degustou lá. Então, eu fiz o abacaxi grelhado Paninho. no babaçu e peguei uma outra fruta, que foi o cajá, que estava incrível também quando a gente estava lá, e fiz um coulis de cajá. Então, com um ingrediente totalmente ali da feira, fiz uma sobremesa, ainda aproveitei, ainda fiz um crocantinho de castanha de caju para trazer um crocante, para finalizar. Né? Isso foi uma das coisas. Com a cajuína, já foi uma outra inspiração, que foi a inspiração que gerou a sobremesa para o Brasil Agosto, né? Que a gente, cada um fez, foi um menu feito a 10 mãos, né? A 10 mãos, foi um menu feito a 10 mãos. Só a Ana para fazer isso, né? Fazer aquela bagunça do restaurante, todo mundo entrando, né? Cada um criando ali o que ia botar. Porque eu acho que a gente ali virou um pouco... A Ana sempre foi embaixadora do Piauí, mas a gente virou também ali um pouco embaixadores daquele estado, depois que a gente voltou ali com... Nossa, tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa bacana. E aí eu comecei a fazer a sobremesa, liguei para a Ana, falei, não vai dar para fazer uma coisa só, o que eu faço? Acabaram que, né, vai ter que ser um quinteto. Ela falou, vai, manda ver, faz um quinteto, vamos fazer. Porque a gente tinha provado um queijo, que era maravilhoso, uma ricota, que eu sempre tive implicância com a ricota, porque eu acho ela às vezes um pouco arenosa. E essa ricota que a gente provou lá, que a Neca ficou lá, ficou louca lá com a ricota, era de uma cremosidade deliciosa, né? E aí eu tinha pensado em, né, tem que entrar a ricota, tem que entrar a cajuína e tem que entrar o caju, que foi foi o que mais movimentou a receita na hora, que o caju realmente era excepcional. E a gente teve uma aula, né, de caju, né, com o que a gente chama professor Caju, mas que é o presidente da cooperativa lá, que a Ana pode falar também um pouco. Tiveram alguns ingredientes que foram o que nortearam a nossa viagem. O caju, então cajuína, a castanha e todos os seus, né, produtos doce, que vem com ele, que pode né? ser. Um que virou um motivo de muita alegria na nossa viagem, que foi o manguezal e a carne de caranguejo do Delta do Parnaíba é muito especial, né? Que dirá a nossa tigresa, Neca, né? E o nosso querido Túlio, né? Que praticamente eles comeram uma torta inteira, que é um dos clássicos do Piauí, que é uma torta de caranguejo, né? Só que ela é pura como se fosse a torta capixaba, né? Que não vai massa, mas é feita com os ovos e assada. É feita uma torta tradicional, tá? Isso que vocês estão degustando, que era para entrar um pouquinho depois, né? Mas a gente ficou com medo de não dar tempo. É o que a gente está fazendo aqui. Esse é o tradicional arroz Marisabel. O que é Marisabel? É um prato que é como se fosse um carreteiro, mas só arroz e carne, tá? Geralmente se serve com ovo. Aqui a gente serviu com um crocante de mandioca, que é um dos crocantes que vai no prato da Neca, para dar uma crocância no prato. Mas a história é muito legal, né, Flavinha? É de uma... Por que Marisabel virou esse prato assim, de as carnes cortadinhas bem pequenininhas? O Piauí era um lugar praticamente rural, né? Então as mulheres preparavam as comidas para os homens na lida levarem. Então, na hora de compartilhar essa comida, primeiro se serve, eu sou neta de nordestina até hoje assim, primeiro os homens se servem, depois as mulheres, as crianças e por último as mulheres. Quando chegava na hora das mulheres, só tinha arroz, né? Porque a carne toda tinha ido. Então, para ser uma coisa que fosse compartilhada de forma uniforme, né, e ninguém catasse, se fez um arroz em que a carne de sol, que a gente vai falar da salga da carne de sol e vai montar um prato do festival, fosse cortada bem miudinha e que você não conseguisse separar a carne do arroz, sabe? Para que todos compartilhassem por igual da proteína e do carboidrato, né? Esse a gente fez com óleo de babaçu, tem gente hoje em dia que não faz, e existe Marisabel esse é de carneiro, né? A carne de sol de carneiro e de carne normal, sabe? E ele vai também, esse gostinho que tem meio doce, é de pimenta de cheiro, que é a base do refogado do piauense, tá? E falando um pouquinho, a gente teve um concurso cultural, então um festival ele foi separado
Tá bom, gente? É um prato bem simples. Você recebeu? Não, tá chegando, tá terminando de chegar. Como é muita gente, a gente já foi distribuindo. Tá? Então, o primeiro passo do Festival Maria Isabel foi a pesquisa, né, Flavinha? Que a Flavinha contou um pouquinho o que a gente fez. Desculpa aí. E as fotos eu passei para vocês. Nas universidades, a gente fez um concurso cultural entre os alunos e só podia entrar produtos locais. Não podia entrar alienígenas, que eu brinco que... Alienígenas é ótimo. No circuito gastronômico, nos restaurantes, eles serviam os pratos, cada restaurante criou um prato em homenagem ao festival, que só podia ter ingrediente. Então, os produtores das feiras e locais estavam muito felizes porque acabou os produtos, né? Então, foi uma época que se vendeu muito produto local. A gente teve as oficinas, que os chefes primeiro foram fazer a viagem de pesquisa e depois vinham fazer as oficinas, mas tinha que ser com receitas que fossem do Piauí, mas eles tinham vivenciado essa pesquisa, né? O concurso, algumas fotos do concurso. Para você ter ideia, alguns desses alunos tiveram só 2 meses de aula de gastronomia, né? Então, fomentar a importância, né? Por exemplo, esse peixe, o Fábio vai usar, o branquinho que ele descobriu lá, ele vai usar para fazer a receita dele na mesa ao vivo, né, Fábio? Esse peixe, na verdade, eu conheci através de um menino que participou do concurso, né? Do concurso, né, do melhor prato. E eu fiquei encantado por ele, porque é um peixe de rio e ele tem um peito. E ele apresentou, na verdade, esse peito. E aí eu trouxe para a aula, através dessas pesquisas, a convite da Ana, eu agradeço ela aqui em público, essas duas, que eu participei com as duas. E eu trouxe um pouquinho de cada lugar que eu passei, um pouquinho do Ceará. Então eu trouxe óleo de macaúba vou fazer um grolado, que na verdade nada mais é do que uma tapioca puxada na manteiga de garrafa com esse óleo, que fica uma farofinha crocante. Vou fazer esse peito de branquinho. Aí ele tem também um detalhe que é a pimenta de macaco, que é uma pimenta do Cerrado, não sei se vocês conhecem, que ela é bem aromática. E um gazpacho de açaí. Na verdade, o gazpacho foge um pouco de Brasil, mas Micaela, que é o nome do meu restaurante, é minha bisavó, que veio das Canárias, então às vezes eu tenho alguma intervençãozinha. Então é isso, eu vou terminar vai fazer depois, quem quiser no Mesa ao Vivo, ele vai estar fazendo essa receita lá. Eu vou terminar de montar o prato e vou me retirar, porque eu tenho essa aula, então eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Você já vai ter que ir. Por coincidência... Eu acho que uma coisa legal também para falar do concurso foi que, assim, a gente conversando com as pessoas que participaram, perguntei para muita gente, você usava esses ingredientes, o babaçu e tal, e acho que a maioria não usava. Não usava. Então, quer dizer, eu acho que isso serve também, que foi uma das coisas que mais me emocionou ali, é ver como a autoestima desses cozinheiros mudou desde que a Ana começou a fazer esse trabalho lá, que não foi foi um trabalho longo, né? Foi um 4 trabalho meses. De quantos meses? 3 meses. 3 meses, né? Então, ela acompanhou toda essa seleção, tudo isso. E quando a gente chegou lá, que era a gente foi na parte de pesquisa e depois no concurso como um todo, a gente viu como a cidade se mobilizou em torno, né? O prazer que eles estavam tendo de acontecer um festival desse porte, né? De botar, eu acho que o Piauí no mapa gastronômico do Brasil, que ali nada acontecia nesse sentido, né? Então, isso eu achei, assim, foi uma das coisas que mais emocionou a gente ver aquilo tudo montado. Claro que a Ana chorou, porque ela sempre chora, porque ela é emotiva e tal. Não teve jeito. Foi lindo de ver ali depois o final daquele movimento todo, né? E, coincidentemente, o primeiro lugar foi o Maria Isabel que ganhou. Coincidentemente, pelas notas. Não teve nenhuma influência. Não teve influência, porque a gente degustou, né? E era o melhor. Coincidentemente. Esses são os participantes, tá? Isso aqui é um pouquinho do circuito de rua, né? E eu queria muito agradecer o Fábio, porque ele foi um que me ajudou muito a compactar junto com a equipe do Brasil ao Gosto. Imagina, a gente não estava na mesma cidade e 10 mãos testando
receitas juntas para ficar tudo dentro de uma identidade que não podia fugir da identidade do Brasil a gosto. Né? Então, essa foi a entrada, que é a rosca de polvilho, tá? Com requeijão de jerimum, queijo coalho e doce de caju. Tá? Caju carne. Caju carne, eu chamo de caju carne. É um pesto de Apelidado hortelã pelo com Túlio, coentro. caju carne. Né? Esse aqui, já a tigresa, já que a tigresa, uma vegetariana, eu nunca vi comer com tanto gosto uma carne de caranguejo, né? Nequinha, ela fez a entrada, que foi o caranguejo com creme de abacate e o crocante de mandioca, que vocês estão degustando. Chegou para todo mundo já? Tá bom? Esse crocante que vocês experimentaram é a miniatura do que vai na entrada do Brasil ao gosto, tá? Tem a melhor parte do arroz, quando a gente faz uma galinhada, aquela parte que gruda no cantinho da panela e todos os sucos ficam ali. Eu não sei vocês, mas sempre lá em casa foi a briga pro pregadinho, né? Não queimado, pregado. Na paella né? também. Porque ele fica. Então aí o Fábio teve essa brilhante ideia de transformar num crocante. Então você tinha todo o sabor do pregado, né? O crocante do pregado, e junto com o capote, né? E o creme de milho. E esse é o prato que a gente acabou de montar aqui, que eu vou sortear para um de vocês. Carne de sol, até hoje, ali na pesquisa vocês viram que tem as mantas, né, de carne de sol. Então a gente mandou fazer um prato em que essa parte da cultura fosse explorada. Então, é servido dessa forma a carne, e o garçom vem e corta para a pessoa. Então, se manteia, a gente faz uma salga mista, uma salga de sol e uma salga de salmoura, porque a gente quis usar a cajuína na salga úmida, né? Diferença um pouco da carne de sol e a carne seca, tá? Serve com Marisabel, que vocês provaram, uma compota de maxixe, uma conserva de maxixe, e a paçoca do carneiro, tá? Então todas as partes é usado ali, que é a... Alguém quer provar o prato inteiro? Tá? E vai levar com o prato, tá, gente? Tô dando um prato, a louça. Sério? Vai levar com varal e tudo? Com varalzinho. Gente, que espetáculo. E aí o varal foi feito por uma amiga nossa lá do Piauí, que é a Kalina Rameiro, que ela em 3 dias fez 45 varais, entre protótipo e fazer. Então, não é que a gente é doida, incrível, né? É que a gente tem gente que é tão doido quanto nós, né? Então, porque eu acho que era importante, porque você olha isso já chama atenção, né? A pessoa olha e fala, eu quero aquilo. Né? E a carne já é uma oportunidade para você interagir para o cliente e falar, olha, no Nordeste até hoje ainda se manteia, né, a carne e se deixa no sol, que surpreendentemente no Piauí, em quantos dias vocês acham que a carne está seca? Um dia! Incrível. A capacidade produtiva de carne de sol do Piauí, do Campo Maior, é incrível, porque num dia ela está seca e ela está pronta. O vento com calor ali resolve. É perfeito, um dia está pronta. Né, Marisabel. E aí a gente tem a sobremesa, que foi um quiteto, né, Flavinha? Isso. De caju. Que aí eu fiz o sorbet de cajuína, quer dizer, fiz em parceria com a Ana, a gente fez. Aí eu brinquei com todas as coisas do caju, né? O caju em si a castanha entrou na farofa, que é uma farofinha feita com a castanha e caramelo, depois processada. Entrou no caju carne, que foi uma das paixões, que eu acho que assim, é um doce. Que é um doce de caju tradicional lá, mas parece carne, porque ele é preto, né, que cozinha. Tem uma textura incrível, tem textura de carne. Se eu pôr aqui um pedacinho, parece que é um bife, sabe? É caju carne. Por isso que entrou no petisco como uma versão dele salgada, né? E aí entrou o requeijão, a ricota, né, no creme de ricota para dar uma quebradinha no doce, e o bolo, que é um bolo bem simples, lembra muito uma receita de toucinho do céu, que a base é a farinha de castanha de caju com cajuína e bastante açúcar, né? Não tem pouca, tem uma certa quantidade de açúcar e ovos.
E, para finalizar, o suco de caju, que entrou numa redução com um pouquinho de açúcar mascavo e um vinagre para trazer uma acidezinha e fechar todo o prato. É. A gente queria trazer o menu completo para vocês degustarem. Vai estar até o final do ano no Brasil a Gosto, quem quiser conhecer o menu completo. Mas é porque não ia dar tempo, né? Senão a Mariela ia bater em mim, cadê ela? Mas o Maria Isabel está bem representado, né? Então, tá bom. A gente fez também os coquetéis à base de caju, dos doces e da cajuína. Né? Porque a gente ficou muito apaixonado pela cajuína, né? A gente tinha um intercâmbio nosso para ninguém ficar sem cajuína, na verdade, Neca? Pena que a Mônica não está aqui também, porque era um intercâmbio de babaçu, cajuína, enfim. Então, foi 3... tem uma caipirinha Maria Isabel, que é feita com calda de caju, limão, galego, que aqui chama de cravo, né? Cachaça e caju. E eu trouxe, mas vai ficar disponível a receita no site, tá? De como que se faz a receita. Acho que a gente... Bom, e aí para a sobremesa, né? Dentro daqueles ícones, eu trouxe a linha de chocolates que eu desenvolvi em parceria com a Cacau Show, tá? Todo mundo vai ganhar, que é o desenvolvimento de produtos. E falando um pouquinho do papel de chefe e daquilo que a gente falou no começo, que é quebrar tabus, né? A gente tem uma indústria alimentícia que precisa ser transformada, né? A gente tem uma demanda por produtos de qualidade e faz parte da gente se disponibilizar tempo para fazer essa ponte, tá? Então, foi uma parceria de produtos. Mas o que é mais lindo apesar da Cacau Show estar em 200 lojas, é um desenvolvimento que demorou 8 meses e foi desenvolvido todas as geleias, dos bombons que vocês estão recebendo agora, são das fortalezas do Slow Food, tá? Maracujá da Caatinga, umbu e bergamota montenegrina, tá? Muitos dos bombons recheados por aí, eles são tudo menos geleia, né? É uma coisa espessada. Aqui a geleia chega do jeito que é feita no produtor e recheia o bombom, tá? Que é esse aqui. Deixa eu te ajudar. Ó, que é esse aqui, tá? Maracujá, umbu e bergamota. Não é legal? A gente fez, foi uma da verdade da minha exigência, porque a base hábito alimentar no Brasil, a gente não podia deixar de excluir o chocolate ao leite, né? Então, a gente separei primeiro base de chocolate ao leite 70%, que permeia a linha, né? E a gente colocou as castanhas e o caju tinha que vir, porque a gente ficou apaixonado pelo caju. Só para você ter ideia, essa linha está garantindo um primeiro contrato para os pequenos produtores de caju do estado em 2.000 toneladas de castanha, tá? Que mais de 300 produtores estão sendo beneficiados, tá? E da mesma forma, a castanha do Brasil vem do Acre, também de uma outra cooperativa, tá? Então, essas são as barras. Aí a gente tem a castanha coberta de chocolate, de castanha do Brasil, e a banana, né, que é um ícone coberta de chocolate, que a Mariela falou que é o que ela mais gostou. Não pode faltar a banana, né? E como tudo amarra na linha, essa sacola é feita com a mesma calina que fez o varal. E isso, na verdade, é palha de buriti dos índios, sustentável, né, de reflorestamento dos índios do Piauí, né? Então, eu vou sortear 3 sacolas dessas, tá, para vocês. Deixa eu colocar dentro. Falou da geleia? Da geleia, Tá aqui Vocês gostaram da linha? Ó, 2.000 lojas, mas tem só, porque uma das coisas que eu não abri a mão é que tudo que eu falo no Brasil ao Gosto estivesse impresso nessa linha. Então, toda a comunicação visual também é a mesma do Brasil ao Gosto, tá vendo?
Falou da geleia do Slow Food, falou, né? É. E aí, vocês querem ver o livro? E aí eu finalizo e a gente faz o sorteio? A gente falta muita bibliografia, né? Que a gente precisa como embasamento da cozinha brasileira, né? Então, antes de ir para as receitas, né? Que isso aqui é um livro de pesquisa. Tem as receitas desses 10 anos de Brasil a Gosto, né? Existe uma dificuldade de identificar quais os produtos que a gente tem, né? Então, o novo livro é um glossário, chama Misture a Gosto, porque você vai misturar do jeito que você quiser, certo? É um glossário de ingredientes do Brasil, tá? São mais de 500 ingredientes brasileiros, tá? Essas já são fotos do livro. Quem gostou? Ah, bom. Vai ser a Bíblia, né? Uma Bíblia de Esse é um dos ingredientes abres do Brasil. livro, que é a mandioca e todos os seus subprodutos. Biju, farinha, não receitas, tá? São os ingredientes, tá? Tucupi, Para tucupi inspirar preto, receitas. para inspirar receitas. O ano que vem eu vou lançar o livro que são 300 receitas clássicas da cozinha brasileira, mas primeiro precisava saber quais são os ingredientes, tá? O livro tá dividido em ordem alfabética, não em categoria, porque quem não sabe o que é xaxairu, não sabe se é fruta, se é peixe, o que é, então está em ordem alfabética para facilitar a leitura. Então, às vezes, uma carne está do lado de outra coisa, mas ele está todo grafado. E aí termina com a capa do livro. Lindo, É esse aqui. lindo. Mas não deixem de compartilhar e cozinhem bastante. Tá. Obrigada, gente. Beijo, obrigada. Ah, sim. Ah, falta o Fábio aqui, ó. Não, ele está aqui presente.